A noite no hospital tem uma melodia própria, uma sinfonia de máquinas que insistem em manter a vida. Gemidos abafados que ecoam pela madrugada e o silêncio pesado que paira como um prenúncio do fim da linha. Para quem trabalha nestes corredores, as horas se arrastam e a exaustão pode nos pregar peças, dissolvendo as fronteiras entre a realidade e a imaginação. Mas há noites em que algo mais se dissolve, algo que nunca deveria se manifestar. Esta é a história de Mariana, uma jovem enfermeira cumprindo seu plantão na calada da noite. Exausta, a sombra do cansaço sob seus olhos, mas com uma dedicação inabalável ao seu trabalho. Era uma noite como tantas outras no Hospital Santa Cecília, até que uma necessidade urgente a desviou de seu caminho habitual, levando-a em direção a um lugar que os próprios sussurros do hospital tentavam manter esquecido. Uma ala interditada, onde as memórias de um passado sombrio ainda pairavam, densas e frias. Um lugar onde a morte havia deixado não apenas corpos, mas uma marca persistente. E onde algo, ou alguém, aguardava pacientemente por uma nova família. Era a madrugada mais fria e silenciosa que Mariana já havia experimentado no Hospital Santa Cecília. Lá fora, o inverno apertava, mas dentro, o silêncio era ainda mais gélido. Pacientes dormiam, ou talvez já tivessem desistido de lutar contra o destino. De repente, uma notificação urgente, um material crucial para um paciente em estado grave, estava em um depósito no outro lado do hospital. O caminho habitual era longo, tortuoso, cortando corredores e setores movimentados. Mas havia atalho, a ala interditada, abandonada há anos, desde um surto misterioso e uma série de mortes inexplicáveis que varreram o hospital como uma praga. Rumores de sombras que dançavam nas paredes, sussurros inaudíveis e uma sensação opressora permeavam o lugar, afastando qualquer um que ousasse se aproximar. E o pior, essa ala dava acesso direto aos fundos do necrotério. Um atalho que ninguém, em sã consciência, ousava usar. Mas o tempo era escasso. E o cansaço de Mariana, uma névoa densa em sua mente, falava mais alto que a razão. Um suspiro profundo, um olhar furtivo para os lados, como se esperasse ser repreendida por uma presença. Invincible, com um empurrão hesitante, ela abriu a porta rangente da ala. O ar lá dentro era denso, mofado e gelado, um contraste chocante com o corredor principal. Lâmpadas quebradas balançavam precariamente no teto, ou estavam completamente escuras. Macas vazias e enferrujadas jaziam cobertas por lençóis imundos, como fantasmas de pacientes passados. O silêncio era tão absoluto que Mariana podia ouvir as batidas do próprio coração, frenéticas e descompassadas, ecoando na vastidão. Vazia, cada passo de Mariana ecoava pelas paredes, transformando-se em pequenos estrondos na quietude sepulcral. Cada sombra parecia se alongar e se mover nas paredes, ganhando vida própria. Mariana sentiu um calafrio na espinha, tão intenso que não podia vir apenas do frio do ambiente. Era algo mais primitivo, mais aterrorizante, uma sensação esmagadora de que ela não estava sozinha. Um pressentimento sombrio de que ela havia perturbado algo que deveria ter permanecido intocado. Ela seguiu adiante, os olhos varrendo a escuridão, tentando discernir o que havia provocado aquele som. Então, ela ouviu novamente. Não um barulho, mas um siluco, fraco, quase inaudível, vindo de uma das muitas salas ao lado. A racionalidade gritava para ela correr, para se virar e não olhar para trás. Mas o instinto de enfermeira a puxou. A sala era um antigo quarto de internação pediátrica. E lá, encolhido em um canto, estava uma criança, um menino, pálido, com um olhar vazio que parecia atravessar a própria alma, vestindo o que pareciam ser pijamas de hospital desbotados pelo tempo e pela sujeira. Seus braços finos abraçavam os joelhos, como se ele estivesse tentando se proteger de um frio que ia além da temperatura ambiente. "Olá", Mariana sussurrou, a voz tremendo, quase um fiapo de som. O menino levantou a cabeça lentamente. Seus olhos negros e sem brilho se fixaram nela. Não havia ferimentos visíveis em seu corpo. Frágil, mas a aura que emanava dele era de uma dor antiga, de uma perda tão profunda que parecia se materializar no ar. "Perdi a mamãe", a criança sussurrou, a voz arrastada e fraca, como um eco distante vindo de um tempo esquecido. Ela foi embora e nunca mais voltou. Mariana sentiu uma pontada de compaixão dilacerante e um medo crescente que se enrolava em seu estômago. Aquela criança não era real.
Não podia ser. Seu corpo, sua mente exausta, gritavam que aquilo era uma ilusão, um truque da sua própria privação de sono. Mas a presença era tão vívida, tão tangível, que ela não podia negar. Você pode ser minha mamãe agora? A voz da criança se tornou mais forte, mais urgente, quase possessiva, preenchendo o silêncio da sala. Seus olhos se fixaram em Mariana com uma intensidade doentia, como se tentassem roubar sua alma. O ar ao redor dela ficou gelado, denso, e um cheiro metálico, quase de sangue velho, começou a preencher suas narinas. Mariana sentiu um peso esmagador no peito, como se algo invisível estivesse tentando entrar em seu corpo, em sua mente, em sua própria essência. A compaixão que sentira segundos antes se transformou em terror puro e incontestável. Aquela criança não queria um lar, ela queria um corpo. Ela queria uma nova mamãe. Mariana deu um passo para trás, tropeçando em seus próprios pés. Seu corpo inteiro gritava para ela correr, para lutar, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se raízes invisíveis a segurassem. O menino começou a se levantar, não andando, mas deslizando, levitando, como se o chão não fosse mais uma barreira, mas um obstáculo irrelevante. Seus dentes, antes infantis, pareciam um pouco mais afiados na penumbra intermitente, refletindo a luz da lanterna de Mariana de forma macabra. O cheiro de metal e mofo se tornou insuportável, quase sufocante. A temperatura caiu ainda mais, e Mariana sentiu seus próprios ossos gelarem. Mamãe, a criança guinchou, com uma alegria doentia que era pura maldade. A mão pálida de gelo tocou o braço de Mariana, uma sensação de frio tão intenso que penetrava até a alma, queimando por dentro. A mente de Mariana gritava para ela lutar, para se libertar daquele toque gélido. Ela sentiu uma pontada de dor aguda, como se a essência da criança, sua dor, sua fome, estivesse tentando se fundir a ela, roubando sua própria vitalidade. Ira, ambiabraco, sim, mas um abraço que buscava consumir, não confortar. Um abraço que prometia o fim, com uma força que não sabia que possuía. Impulsionada pelo pavor mais primitivo, Mariana se desvencilhou. Ela correu sem olhar, para trás, sem ousar respirar, o pânico alimentando seus pés e cada batida do coração. Os ecos do guincho da criança a perseguiam, transformando-se em um sussurro insistente, cada vez mais próximo. Mamãe. Ela não sabia se estava fugindo de um fantasma sedento, de sua própria mente exausta à beira da loucura, ou de algo muito, muito pior que havia despertado na escuridão daquela ala. Ela finalmente alcançou a tênue segurança do corredor iluminado, o coração batendo como um tambor de guerra em seu peito. Olhou para trás. A porta da ala interditada estava fechada, selando o horror lá dentro. A escuridão parecia ainda mais densa e impenetrável do que antes. Ela estava fisicamente segura, mas a sensação de frio glacial, o toque daquela mão e o eco daquela voz infantil não a deixariam. Não, nunca mais. Aquela noite havia gravado algo em sua alma. Mariana pegou o material necessário, cumpriu seu plantão. A vida no hospital, em seu ritmo cruel, seguiu em frente, mas algo mudou nela. Um vazio em seu olhar, um eco persistente em sua mente, como um sussurro que se recusa a morrer. De vez em quando, em meio ao silêncio opressor da noite, ela podia jurar que ouvia um chamado familiar, um lamento distante, um chamado que vinha não mais da ala interditada, não mais dos, mas de dentro dela mesma. Mamãe.